Gente do céu, é o seguinte. Procrastinei? Procrastinei. Era pra ter feito antes? Era pra ter feito antes. Mas eu tô aqui agora, né? Obedecendo, fazendo um vídeo, vencendo a mim mesma, carne, terra. E vamos lá para o capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Estava hoje fazendo meu devocional, porque eu estou estudando Lucas, porque eu quero estudar Atos. E Atos foi escrito por Lucas e é uma continuação do Evangelho de Lucas. Tanto que em Atos ele vai dizer lá que no livro anterior, e ele tá falando do Evangelho de Lucas, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu tava estudando no livro de Lucas, hoje cheguei ao capítulo 3. E o versículo 22 sempre me chamou a atenção. Nesse versículo 22, tá narrando o batismo de Jesus. Que batismo? Batismo de arrependimento, batismo que João estava fazendo. Batismo pelas águas, né? E me chamou muita atenção, sempre me chamou muita atenção que aqui na minha versão, que é NVI, ela vai dizer o seguinte: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Em algumas versões vai dizer em ti me comprazo, o significado é o mesmo. E eu, assim, apesar da gente entender que era Jesus ali, e entender que ele era, realmente Deus se agradava dele, né, pelo propósito, né, pelo que ele se propôs a fazer. Ele se vestiu de carne, ele se submeteu a um processo de início de tudo, numa humanidade, como homem, de bebezinho, imagina. Ele se despide de sua majestade para ser cuidado por homens. Já parou para pensar nisso? E esse versículo ele fala sobre isso também, sobre a grande obediência e a submissão de Jesus ao propósito. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, se vestiu de homem. E aí, esse versículo é sobre isso também. É sobre a submissão ao propósito. Jesus entendia que havia algo que deveria ser feito e exigiria de Jesus obediência. Então, se a gente for ler do 1 ao 3, no Evangelho de Lucas, o capítulo 1 ao 3, você vai ver que vai dizer que Jesus crescia, né? Ele crescia e ele era um garoto obediente aos pais. Ele tinha autoridade, mas ele obedecia ao propósito. E isso já nos diz muito sobre o que está acontecendo aqui no 22. Jesus se submete ao batismo de arrependimento, que é um batismo pelas águas, sendo que Jesus não tinha do que se arrepender, porque Jesus, ele foi o único homem que não pecou. Não havia pecado em Jesus. Por isso ele venceu. E por que ele se submeteu ao batismo? Pelo propósito. Porque Jesus ensinava por falar e ensinava também por fazer, em obediência. E quando Jesus obedece, acontece isso que a gente narrou aqui. E aí eu quero falar sobre alguns pontos sobre essa questão. Primeiro, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Muitas vezes me questionei, gente, mas por que em forma corpórea como pomba? E aí, hoje, eu tive um entendimento de duas coisas. Jesus aqui estava sendo batizado nas águas. E desce sobre ele uma forma corpórea como pomba. O que estava sendo anunciado ali? Quando a gente olha para a questão de uma nova chance, que quando a gente se arrepende, a gente recebe uma nova chance. A gente recebe um novo tempo. Essa é a ideia. Você se arrepende
E aí você consegue entrar pela porta que é Jesus. Então, a gente está falando aqui sobre um arrependimento e um novo tempo. E isso me lembrou, o Espírito Santo me lembrou da arca. Houve ali muitas águas. Morte do antigo, do que era ruim. E início de um novo tempo. E o que aparece para sinalizar para Noé que era tempo de sair da arca e de um início de um novo tempo? A pomba. O que está acontecendo aqui no versículo 22? Jesus está anunciando que através do arrependimento, através dele, recebereis o Espírito Santo. Um novo tempo virá. Uma nova chance, uma nova vida. E não para por aí, não para por aí. Olha isso. Em seguida, nós vemos o seguinte, veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O que isso quer dizer? Essa nova vida, através do Espírito Santo, está inaugurando uma identidade que nós teremos novamente o direito de receber. Qual identidade? De filho. Tu és o meu filho. Esse arrependimento, entrando pela porta que é Jesus, as águas, que significa o novo, que significa o mover do Espírito, ele te dá a chance de se tornar nova criatura e dá o direito de se tornar filhos. Aqui está sendo inaugurado, está sendo apontado, na verdade, a inauguração da identidade de filho. Tá vendo como é mais profundo do que a gente imagina? Nós somos filhos através do sangue de Cristo. Quando nos submetemos ao processo, quando continuamos em obediência, o propósito pode alcançar muito mais pessoas do que a gente imagina. Não é por nós, é pelo propósito. E por Jesus obedecer, ainda que ele tivesse direito de não obedecer, por ele se submeter, ainda que ele não precisasse, como Deus, mas nós precisávamos, e Jesus abre mão do direito dele para que a gente recebesse o nosso. Qual direito? Direito de filhos? Isso é muito profundo, muito profundo. E o Senhor falou isso comigo hoje, muito claramente. Essa palavra, ela tá apontando para algo que a gente já vai ver em outras passagens bíblicas. Está apontando para um novo tempo. Um tempo em que recebemos a identidade do céu, a identidade de filho. Não é tempo mais de andar como órfãos. Não é tempo mais de sair do Egito e carregar nas costas. É tempo de ter a identidade de filho e usufruir dessa identidade de filho. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. A sua palavra que nos dá vida, que nos transforma, que divide a nossa alma, que nos traz alimento sólido. Obrigada, Senhor, pela tua verdade que liberta. Obrigada, Senhor, porque o Senhor olhou para nós. Não tínhamos direito a nada, teu filho tinha direito a tudo, mas ele abriu mão do direito dele para que pudéssemos ter o nosso. Pai, eu louvo teu nome porque o Senhor nos amou primeiro. E por isso, Senhor, hoje eu posso te chamar de Pai nessa oração. Obrigada, Pai. Quero me arrepender de todas as vezes que agi como uma filha órfã. E quero, Senhor, que o Senhor me ensine a ser a tua filha amada. Obrigada por esse dia e pelas pessoas que vão assistir este vídeo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Um beijo, se essa palavra falou ao seu coração.
é aquilo que todo mundo fala, você já sabe, mas eu vou falar de novo. Compartilha. É pelo reino, tá, gente? Pelo reino. É só se falou o teu coração, só se vier algum nome em sua mente de alguém que precisa ouvir esta palavra. E vamos avançando, vamos proclamando que essa palavra seja alimento para sua vida e que não pare em você, que transborde, porque o reino precisa avançar. Amém? Um beijo, até a próxima.